terceiro. Livro do profeta Joel, capítulo 3. Bíblia da Ave Maria, página 1229. 1229. Se a sua Bíblia for da tradução da Ave Maria. Amém? Amém. Olha para cá um instantinho, enquanto você já abriu. O nosso irmão falou, sou Diácono Melquisedeque, só que claro, subiu aqui a Meritiba, saímos no campo do Ordem, já estamos na nossa capela de Nossa Senhora Aparecida da Vila Cruzeiro. Sou da paróquia Bom Jesus. Lá, agora em dezembro, completarei 4 anos de ordenado, servindo a Deus ali naquela paróquia, em uma comunidade de aliança chamada Pequeno Rebanho. Recordo-me que há aproximadamente uns 14 anos, foi a primeira vez que eu vim aqui neste grupo de oração. Tenho o hábito de anotar. Tinha antes de me ordenar, tentei guardar depois de ordenado, às vezes em lugares que visitei alguns grupos de oração e os temas das pregações que fui convidado a pregar. Primeiro, por um zelo, para não repetir o que havia falado antes. Segundo, para registrar aquilo que era bom. Confesso que depois de 14 anos servindo num grupo de oração, lá na Bom Jesus, um grupo onde tudo o que diz respeito à igreja eu aprendi, quer como núcleo, quer como dirigente, e hoje como assessor. Cada padre, são 4, e eu, diácono, assumimos algumas pastorais e movimentos, e o grupo de oração ficou comigo. Mas nesse período inteiro, algumas coisas eu sempre aprendi. Lá, há 14 anos atrás, a gente sempre dizia, poxa, um dia alguém do Samuel vai nos convidar a pregar. Porque o Samuel sempre foi tido por nós lá na Penha como um grupo muito maduro na fé. Um grupo que sabia verdadeiramente viver essa experiência e as consequências dela, de Pentecostes, de viver uma vida segundo o Espírito, e a gente sempre tinha isso. E me recordo quando a Vera me convidou a primeira vez, foi por intercessão de um amigo que esteve comigo há 15 dias passados, o Vinícius, está lá em Saquarema, com um grupo de casais muito bom, e trouxe esse grupo inteiro para a nossa casa, na comunidade aqui, para rezar conosco um dia inteiro, num avivamento que fizemos. E me lembro que foi o Vinícius que me trouxe pela primeira vez para conhecer aqui o núcleo do Samuel. E aí eu me lembro, como se fosse hoje, eu voltei para Bom Jesus dizendo, a gente era muito jovem, né? Consegui pregar no Samuel, como se fosse alguma coisa, né? Mas lá no nosso coração de jovem, representava algo, porque vocês, para nós, naquele tempo, já tinham essa expressão de maturidade. E o que eu quero dividir com vocês hoje, olhando a terceira pessoa da Santíssima Trindade, é justamente isso. Sairmos, ou melhor, darmos alguns passos de maior maturidade, e para nós que já demos alguns, alicerçarmos eles. Nunca na história da humanidade o homem precisou tanto do socorro do alto e não tem buscado. Olhando 2011 anos, os tempos em que nós vivemos, que se encaixam perfeitamente naquelas passagens do apóstolo Paulo a Timóteo, também na carta aos Hebreus, de que viriam tempos difíceis, de que viriam tempos onde alguns, de uma forma muito sorrateira, trariam doutrinas perniciosas, ensinamentos errados, e o pior, São Paulo chegou ao ponto de falar na maior das tragédias da humanidade, que não é uma tragédia ecológica, que não é uma tragédia apenas financeira, mas é uma tragédia moral. Isso tem nome: apostasia. A humanidade está fria. O Papa Bento XVI
O mundo, com a queda do comunismo, o ateísmo foi desaparecendo, ou seja, o homem não é descrente. O homem crê em Deus, mas o homem desse tempo vive como se Deus não existisse. Você bate na porta de qualquer um, eu tenho a minha fé, eu tenho a minha crença, e eu não duvido disso, mas vive como se Deus não existisse em sua vida. É aquela fé muito mais de concha de retalho, do apego do desespero, do que uma fé viva, do que uma fé experimentada, de uma fé que se renova a cada domingo na missa, a cada segunda em um grupo de oração. Nós vamos ver aqui no livro do profeta Joel uma promessa. Eu queria que você lesse comigo, ou melhor, acompanhasse a leitura. Joel 3, versículo 1. O Senhor dizendo por meio do profeta: depois disso acontecerá que derramarei o meu espírito sobre todo ser vivo. Faz um favor para mim, vai para o capítulo 1 de Joel. Depois disso, o quê? O que está escrito lá no número 1 do livro do profeta Joel? Liturgia para tempos de calamidade. Vai agora mais para frente e vamos voltar para Joel. Aí tem o número 2, dia do Senhor. Depois disso o quê? Depois de dias difíceis, depois de dias de luta, depois de dias de desafios, depois de noites de choro, depois de tempos de calamidade, o Senhor iria intervir. O Senhor iria trazer aquilo que é o bálsamo. O Senhor ia trazer aquilo que é o vigor. Como é que você sai? Não sei você, 2011 está acabando e eu confesso a você, o Diago, pessoalmente, eu estou doido para dar tchau para ele. Vai em paz, meu santo, porque 2012, Deus tem o melhor para cada um de nós. Olhos jamais ouvidos jamais ouviram, olhos jamais enxergaram aquilo que Deus tem para os seus. Então que 2011 passe, a gente ainda vai viver esse tempo do advento, que não é um tempo de um ano novo litúrgico, aliás, para nós é um ano novo litúrgico já, mas ainda é o ano civil de 2011, onde nós queremos entrar em 2012 confiantes no Senhor. Mas o Senhor vem nos ensinar, depois de tempos de lutas, depois de um ano de tanto desafio, qual é o remédio do céu para encorajarmos a sairmos da calamidade, a sairmos do tempo difícil e entrarmos no dia do Senhor, no ano do Senhor? Qual é a profecia dele? Ele vai dizer aqui: derramarei o meu espírito sobre todo o ser vivo. Olha, a igreja, ela é pedagógica e ela tem várias formas de nos conceder o seu alimento. Mas para nós, grupo de oração, que vivemos uma experiência